Fala pessoal, bom ou não? Então, somente vocês, tá? Do meu grupo VIP, da tribo da prescrição inteligente, terão acesso a esta aula, que é uma prévia, querendo ou não, um pouquinho do que vai ser abordado no meu curso de hipertrofia segura, né? Prescrição segura da hipertrofia regional em casos clínicos. Então, espero que vocês aproveitem o conteúdo. Se já não me segue aqui no YouTube e vamos juntos, tá? E para esta aula, pessoal, uma das coisas interessantes que eu gosto de colocar é o seguinte: esse aviso legal, tudo bem? Por que o aviso legal aqui é importante nesse caso, tá? É justamente, pessoal, para vocês entenderem da responsabilidade ao assistir uma aula dessa e antes de colocar na prática clínica, tá bom? Isso é muito importante. Então, por favor, parem o vídeo agora, leiam um aviso legal e também depois vão para a parte da responsabilidade, que é fundamental em relação a isso. E aqui, claro, né, para a gente entender um pouco mais desse processo, eu apresento aqui para os senhores um artigo bem interessante que ele fala da fadiga do manguito rotador e translação, que é o movimento, tá? Translação é um movimento linear ali de um corpo na mesma velocidade, na mesma direção. E translação superior da cabeça do húmero é uma análise radiográfica, tá? E por que eu tô falando isso, né? Porque tem muitas pessoas, como eu, no caso, que possuem ali problema no ombro, no manguito rotador especificamente, e a fraqueza também dessa musculatura pode fazer com que a cabeça ali do, do húmero, tá bom? Ela movimente para cima em direção ao acrômio. E qual o problema disso? Grande, né? Porque nós temos ali uma redução do espaço subacromial e, consequentemente, o pissamento ali das estruturas articulares. Tendão da cabeça longa do bíceps, bursa subdeltoide, tendão do supraespinhoso. Então, isso não é bom, né? Isso é ruim. E nesse estudo aqui especificamente, olha lá, utilizando ali uma garrafinha com um peso específico. E aqui vocês podem ver, né? Vou colocar aqui um apontador laser. Bem aqui, ó, onde você tem uma seta ali, é isso que é o espaço subacromial, tá? Que dá para ver bem ali na região. E nessas pessoas aqui especificamente que foram recrutadas para esse estudo, foi requisitado ali movimentos específicos, tá bom? Com a mesma garrafinha ali de abdução horizontal, flexão do ombro, abdução em tantos graus e por aí vai. Para que isso? Para justamente com o intuito de promover ali a fadiga, tá? Do manguito rotador, nesse caso ali, né, dos músculos que fazem parte do manguito, supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular, e qual é o impacto disso no movimento superior da cabeça ali do húmero. E interessantemente, você pega aqui os dados, aqui ó, num eixo Y aqui e aqui no eixo X, né, pré-fadiga e pós-fadiga, e aqui no meio você tem a média, né. Você pode ver que a cabeça do húmero ela foi para cima, né, ou seja, movimentou-se para cima, tá? Então isso diminui o espaço subacromial. E bem aqui na figura 6 a gente vê aqui o momento pré-fadiga, uma linha contínua aqui, depois pós-fadiga, né, algo pontilhado. Então você pode ver que em todos os movimentos do ângulo do braço, 0, 45, 90 e 135 graus, nós tivemos aí no momento pós-fadiga, uma translação superior da cabeça do húmero. E qual é a aplicabilidade disso da RAM? Tudo. Então, isso aqui vai desde para alunos, clientes ou pacientes, né, atletas, né, a parte de fortalecimento. Muitas vezes um atleta ele pode ter lesão no ombro. E quando eu falo assim de atleta, né, em todas as modalidades, inclusive na parte do bodybuilding, do fisiculturismo. E aí, como é que fica a prescrição, né? E aí vem algo interessante. Quando a gente fala
desses dados aqui, que muitos estudos eles têm discutido o espaço subacromial em termos. O que é um espaço subacromial? Saudável e não saudável, né? Então, geralmente, um espaço subacromial saudável ele tem uma amplitude ali que vai de 6 a 7 milímetros, tá? E 13 a 14 milímetros. E um espaço não saudável ele fica entre abaixo, né, de 4 a 5 milímetros. Então, isso é algo grave, né? O que a gente verificou nesse estudo? Que movimentos específicos que promovem a fadiga ocorre a redução. Agora imagine isso acontecendo de forma aguda. Agora imagina isso também acontecendo de forma crônica. Entende o que eu quero dizer? E quando acontece de forma crônica, aí que vai vir ou virar os resultados ali do laudo, né? Da ressonância magnética e por aí vai. Como por exemplo, ruptura parcial do tendão, tendinopatia e por aí vai. Então por isso que isso é fundamental, tá? O entendimento. E aí vem uma parte importante, né? Que também a gente tem que falar sobre a síndrome do impacto, né? E nessa síndrome do impacto, ali ele coloca impingement. É interessante vocês entenderem desse termo, que é chamado de pinçamento. Então, pinçamento a gente entende que é de pinçar, né? Uma pinça utilizada ali para retirar um pelo do corpo. Então, você não tem uma pinça, sim ou não? Então, o pinçamento, o que você tem que perceber isso ou entender? É o pinçar as estruturas ali da região do ombro, tendão do supraespinhoso, por exemplo. Entenderam o que é o pinçar? Eu falo isso porque muita gente às vezes não entende, tá? Por isso que eu estou tentando ser o mais didático possível agora. E aí vem, né? Quando a gente fala aqui da articulação do ombro, nós temos aqui diferentes tipos de impactos, né? Então você tem o impacto primário, o impacto secundário e também o impacto ali interno. Então quando a gente fala ali do impacto primário, a gente está falando de uma doença compressiva primária ou um pinçamento resultado direto ali da compressão dos tendões do manguito rotador entre a cabeça do ombro e também a parte anterior ali do acrômio, como também do ligamento coracoacromial, coracoide e também a articulação ali acrômio clavicular, tudo bem? Então, preste atenção nisso aí, tá? Já o pinçamento secundário, o que ele envolve? Ele envolve uma atenuação ali dos estabilizadores estáticos, né? Então, assim, quem são esses estabilizadores estáticos, né? São os músculos ali que fazem parte do manguito rotador. Então, esses estabilizadores estáticos ali da articulação acrômio, da articulação glenomeral, no caso, então você também tem ali os ligamentos capsulares, o labrum ou lábio, né? Então, na prática clínica também os senhores perceberão nos laudos alunos, clientes, pacientes que chegarão com a seguinte característica: lesão SLAP tipo 1, tipo 2, tipo 3. O que é isso? É lesão labral antero-posterior, tá bom? Então, no lábio, labrum. E o labrum ali, eles são os estabilizadores, ele faz parte dos estabilizadores estáticos, né? Então, você tem o ligamento capsular, o labrum, então atividades excessivas que envolvem acima da cabeça, de arremesso e por aí vai, podem levar a essa instabilidade ali anterior da articulação glenomeral, tudo bem? E aí você também tem a translação da cabeça ali do húmero, você também tem os tendões ali, tendão da cabeça longa do bíceps e manguito rotador, que podem sofrer esse pinçamento aí, essa parte secundária, tá? Então você tem essa perda aí da estabilidade da articulação glenomeral, do funcionamento ali dos estabilizadores dinâmicos, do funcionamento ali dos estabilizadores estáticos, por aí vai, tá? E aí nós temos uma posição que é aquela posição de estresse, onde você tem abdução e rotação externa, tá bom? E essa posição de abdução e rotação externa é um tipo de posição que, infelizmente, é uma posição de risco. Em inglês, ela é chamada de high-fi position, tá? E é importante que os senhores fiquem atentos em relação a isso, tudo bem? Vamos lá, tá? Aí, aqui a gente está vendo aqui outras
estruturas. Aqui o labrum, tá? Ou lábio. Aqui você tem a cápsula articular, que é um estabilizador ali dinâmico, também importante, estático, por aí vai. O tendão da cabeça longa do bíceps, bem aqui em cima. Então a gente tem que perceber, né, que isso pode sofrer alterações. Então isso pode estar associado ali ao pensamento primário, secundário e por aí vai. E aqui nós temos o acrômio, né? Ligamento acrômio clavicular, coracoclavicular, ligamento processo coracoide, tá? E esse acrômio que você está vendo aqui é o acrômio bonitinho, né? Aquele que a gente vê nos livros. E nem todos têm um acrômio nessa característica, né? A curvatura acromial, a morfologia acromial, que é justamente a classificação de Bigliani, ela é diferente, tá? Então nem todos têm essa mesma característica aqui. Por isso que eu falo que o princípio da individualidade biológica, isso é fundamental, galera. E eu vejo que esse princípio, ele é esquecido na prática clínica, tá? É esquecido mesmo, principalmente na parte da prescrição. E aqui eu apresento para os senhores, né, esse artigo interessante da Revista Brasileira de Ortopedia, tá bom? Que ele fala um pouco dessa classificação de Bigliani ali, do espaço subacromial e a importância disso, né, do entendimento, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a distância. Isso aqui é legal, tá? Até para os senhores entenderem. Isso aqui que vocês estão vendo, a distância ali do A, que é o extremo anterior-inferior do acrômio e tubérculo supraglenoidal, que é aqui em cima, isso aqui é o espaço subacromial, tudo bem? Então, o que vocês têm que pensar? Que nesse lugarzinho aqui passam aquelas estruturas. Lembra? No tubérculo supraglenoidal, você tem justamente a origem ali do tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Então, é justamente aqui nessa parte. Então, aí você tem o tendão do supraespinhoso, que passa aqui em cima, bursa subdeltoide. E essa curvatura acromial aqui, que é o extremo anterior-inferior da acrômio, difere entre as pessoas. Por exemplo, existem pessoas que vão ter o acrômio do tipo A, tá? Isso aqui é a classificação de Bigliani, né? Proposta ali em 1986. Você vai ter a classificação aqui na figura B, que é do tipo 2, e aqui a C, né? Do tipo 3. Então, caramba, olha a diferença. Por exemplo, o meu é do tipo 2, né? Eu mesmo já evito muitos exercícios que necessitam de muita abdução e rotação externa do ombro. Por exemplo, puxada por trás, que muita gente faz, eu acho de uma forma tão desnecessária. Estamos no ano de 2026, né? Mas há controvérsias. E aí você tem as pessoas do tipo 3, tá? Eu já conheci uma pessoa do tipo 3 ali, de dado mesmo, né? No laudo. E fantástico, né? Fantástico assim que eu falo assim do ponto de vista da informação, dos sintomas de dor que essa pessoa apresenta e a conduta inadequada do profissional que acompanhava, colocando exercícios ali que, infelizmente, estavam ou agravaram ali a lesão desse conhecido, né? Inclusive teve a ruptura do tendão do supraespinhoso. Por quê? Será que a etiologia, a causa disso, poderia ter sido ou foi explicada pela característica do acrômio? Sim, não tenho dúvidas, mas aí também tem dos exercícios que a pessoa realiza na prática clínica, né? Então, isso é fundamental. Aí que eu falo assim, né? Quantas pessoas pensam ou consideram isso na prática clínica? Poucas, pelo menos quando eu vejo assim na área da educação física e fisioterapia, é diferente, né? Não vejo muita gente considerando isso. E acaba colocando a estética na frente da segurança. A estética ela tem que andar com a segurança, pelo menos essa é a minha opinião. E eu acho que dos senhores também. Da RAN, onde a gente vê isso? Onde a gente vai ter essa informação? Vem no laudo, tá? No laudo ali, por exemplo, da ressonância magnética, tá bom? Da RAN se não tiver. Se você não tiver, amigo, vamos partir do princípio da segurança primeiro, né? Sempre a segurança, tá bom? E ficar atento aos sintomas. Uma das coisas que a gente também pode fazer, previamente à prescrição do exercício, são testes clínicos específicos para o diagnóstico de alguma doença ou alteração ali negativa do manguito rotador, tá? E esse artigo aqui é muito legal, tá bom, galera? Muito legal mesmo, vale a pena.
tá bom? E nós temos alguns testes práticos específicos, tá? Depois tentem aplicar em casa, entre os senhores ali, com o tio, com a tia, com o irmão, irmã, com a mãe, tá? Que isso também pode ajudá-los, tá? Bastante. Antes de aplicar na prática clínica, lembra da responsabilidade, tá? Então nós temos aqui um teste prático importante, que é o teste de Né, onde você faz ali a elevação passiva. Vamos lembrar que a elevação passiva é o avaliador que faz o movimento no avaliado, tá? Quando a gente fala de passivo é porque não existe, neste caso, a contração muscular. Por isso, elevação passiva. Então, faça ali a elevação passiva ali do membro, como vocês estão vendo, acometido, com extensão do cotovelo, em pronação ali do antebraço. E esse movimento aqui ele promove ali um choque de inserção do tendão do supraespinhoso contra a borda anterior do acrômio, tá? E aí você anota se foi positivo ou negativo. Nós também temos esse teste do arco de dor, The Painful Arc Test. Então, com o ombro com rotação externa ali, tá bom? Palma da mão para cima. Então, é pedido ou requisitado que o paciente faça o processo de abdução e aí você vai ver se ele vai reportar dor ou não. Então, vai ser positivo se ele reportar dor ali entre 60 e 120 graus, tudo bem? Esse teste eu adoro ele é muito legal, que é o teste de Hawkins, tá? Então, isso aqui exige prática, tá, pessoal? Antes de fazer na prática clínica ali, porque às vezes dá uma confusãozinha de qual ombro, de qual mão você vai apoiar no ombro e qual a outra mão que você vai fazer a rotação interna, né? Então, isso aqui é legal, tá? Então, assim, o paciente apoia ali o membro superior acometido, o cotovelo ali fletido em 90 graus, sobre o membro contralateral do examinador. Então é colocada extensão e com a mão apoiada sobre o ombro do paciente. E faz ali uma rápida manobra de rotação interna, tá bom? E essa manobra de rotação interna você tem ali o atrito, você provoca o atrito do tendão do subespinhoso contra a borda anterior do acrômio e ligamento coracoacromial, tá? E aí você vai anotando se deu positivo ou negativo. E por que eu estou falando isso? Porque os testes eles são para tendões específicos. Então vai ter teste para supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular. E aí você vai anotando. Esse aqui é legal porque ele é um teste exclusivo para avaliação do tendão da cabeça longa do bíceps. Então, nesse caso, é sempre volta lá em cinesiologia, anatomia, em anatomia, né? E dá uma estudada novamente ali na parte de origem, seção dos músculos, que isso é fundamental, tá? Então você vê aí o membro superior, extensão, supinado, e aí você faz uma força contrária, para baixo, né? O examinador que faz isso, né? Ou o avaliador. E a positividade de dor aqui indica ali, tem uma correlação ali com uma lesão ali, né? Uma tendinopatia, possível tendinopatia na cabeça longa do bíceps ali no sulco intertubercular, tá bom? Existem outros testes interessantes. Aqui é um teste específico para avaliação do tendão supraespinhoso. O teste em inglês é teste empty can, né? Can, eu acho que é garrafa ou copo, alguma coisa assim do tipo, né? Então é copo vazio, aí você vai ter full can, que é o copo cheio, né? Então você tem esse aqui, ó, do empty can, você tá vendo que o paciente ele faz ali uma rotação interna, na verdade, e o examinador aqui, o avaliador, ele vai empurrar para baixo, tá? E o paciente ele vai ter que resistir essa pressão ou força que o avaliador ou examinador coloca para baixo. Então, fraqueza ou dor é indicativo de um teste positivo. Aí, mais uma vez, vai anotando, tá bom? É importante isso. Esse aqui é um outro teste bacana para avaliação ali do infraespinhoso, tá? Aí lembra também, pessoal, qual é a função do infraespinhoso. Então você tem supra, infra e redondo menor. Os três eles fazem o quê? Rotação externa. O único aí que faz rotação interna é quem? O subescapular. Então você pode ver que na figura 9 o, o que o avaliador ele está fazendo? Ele deixa ali o ombro em rotação externa. Vocês estão entendendo? Em rotação
externa. Então, cabe ali o avaliado manter nessa posição de forma ativa. Se ele não consegue, então deu positivo, né? Então, ali para o infraespinhoso. Aqui você também tem a figura 5, que é Pates Maneuver, ou manobra de Pates, acho que é isso, da forma que fala, tá bom? Você vê que a gente coloca ali uma. Você pode ver que o, o avaliador ele fica com a palma da mão no dorso da mão do avaliado. E nesse caso, o avaliado ele vai ter que empurrar, fazer uma empurrar para trás, né? Fazendo uma rotação de novo externo. Isso aqui é a avaliação do tendão infraespinhoso, tá bom? Isso aqui é muito legal, que é a avaliação do tendão subescapular. Se você verificar aqui na imagem, eu prefiro a figura 15, né? Aqui eu acho muito mais seguro na prática clínica, tá bom? Porque nessa figura 12, se você verificar, o que que o indivíduo tem que fazer nessas duas figuras? Uma rotação interna, tá bom? Rotação interna. Então não é à toa que o avaliador, ele coloca a mão aqui, ó, bem aqui na palma da mão e pede para o avaliado fazer uma rotação interna. Então nós estamos avaliando quem? O subescapular. Professor Darram, por que que você não considera a figura 12 na prática clínica? Cara, porque essa posição ela é desconfortável, tá? E nem todas as pessoas têm essa amplitude de movimento, capacidade de fazer isso, tá? E essas manobras que eu estou falando para os senhores, elas devem ser e precisam ser correlacionadas com exames de imagem, tá bom? Mas realizar essas manobras antes da prescrição de treino para membros superiores, principalmente para pessoas que têm histórico de lesão de ombro, de dor, é fundamental. E aí o que que você faz? Aí que vem a parte da interdisciplinaridade. Por que que eu estou falando isso? Você pode fazer um relatório, né? Um relatório do profissional de educação física, um relatório do profissional da fisioterapia e por aí vai, e encaminhar isso para um ortopedista, para um médico, né? Para uma melhor atuação interdisciplinar. Isso eu acho muito bacana. E esses testes, né? Eles não são tirados do nada, eles têm ali o seu rigor científico. Então, por exemplo, ó, teste do supraespinhoso, ó, Fulken test, teste do infraespinhoso, teste de Pate. Então, aqui nós temos a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia, tá bom? São critérios utilizados aí para avaliação. É difícil você ter ali um teste ali 100%, né? Mas esses testes, eles têm um percentual de acertar interessante. Por exemplo, o valor preditivo positivo aqui, ele consegue classificar 86% dos pacientes de forma correta, correta mesmo, das pessoas que têm ali alguma lesão, uma doença, uma degeneração do tendão, no supraespinhoso no caso. Vocês estão entendendo? Mas, por exemplo, esse aqui, ó, nesse estudo aqui, o primeiro foi fraqueza, né? Já chegou em 31%. É diferente, entende? Então, por isso que eu falo que tem que ser correlacionado com testes, com exames de imagem. Mas isso aqui é um bom critério, é legal você aplicar na prática clínica, tá bom? Ajuda bastante, tá? Aqui nós temos outros testes também, ó, teste do subescapular, fraqueza ali na rotação interna ativa, teste do infraespinhoso, fraqueza aqui na rotação externa ativa com braço, com rotação externa, 90 graus de abdução. Então é até legal, às vezes, você colocar isso no relatório. Indica que você tem um entendimento, tá bom? Esse aqui é o Palm Up Test, né? Também tem a sua sensibilidade, especificidade, por aí vai. Quando a gente vai para a prática clínica, né? E é legal que aquele artigo que eu demonstrei bem no início dessa aula, é porque ele foi escrito por médicos que são pesquisadores e que também estão na prática clínica, né? Então aqui ele coloca algo interessante, que na prática clínica nem sempre é possível realizar todos os testes para ali a avaliação, exame do ombro. E aí que você faz, né? E o que eles colocam aqui, ó, que o teste para o exame físico específico que eles preferem, então você tem um teste de Jobe para avaliação do subespinhoso, um teste de Pate e Hornblower para o infraespinhoso e o teste de Lift Off e Belly Press, dependendo ali da amplitude de movimento para o tendão subescapular. E aí? Aplica isso na prática. É legal, tá bom? Aí tem a ângulo específico de segurança,
evitar exercício aquele de desenvolvimento, né? Que a galera faz no Smith Machine. Acho que vocês já viram isso, né? Que às vezes você pode ver que coloca ali o ombro numa abdução e rotação externa. Lembra? High-Fi Position, tá? E é isso. Fica aqui meu agradecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso aqui, galera, é só um pouquinho do que eu vou falar no curso, tá? Online, na data 7 de fevereiro. Não dá para perder, pessoal. É único e dificilmente esse tipo de informação, dificilmente mesmo, tá? É abordado com clareza, com uma profundidade bacana, né? Sabe? De forma imparcial, ética e rigorosa, tanto na faculdade como também nos programas de pós-graduação. E se você está aqui, é porque você tem o intuito de aprender, de melhorar e está na frente de muita gente, né? Então isso aqui é fundamental para a prática clínica. Não focar somente na estética. Dá para hipertrofiar de forma segura? Dá. É só adaptar de acordo com as condições clínicas e individualidade biológica. Obrigado, pessoal.